gás elétrico. Quando, no segundo grau, no colegial, no científico, na minha época, né, de menino, nós aprendemos a associação de resistores em paralelo, submetidos a uma mesma diferença de potencial, quando essa corrente elétrica divide, passando pelos dois resistores, a soma dos resistores em paralelo, ou seja, a resistência equivalente dessa associação, se diz que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências, ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 igual a 1 sobre R equivalente. Uma relação fundamental da eletricidade. O que acontece se nós somarmos as frações 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? O mínimo múltiplo comum aqui é R1 vezes R2, que divide R1 mais R2. Portanto, R1 dividido pelo R1 vezes R2, somado R2 dividido por R1 vezes R2. Cancela R1 com R1, 1 sobre R2. Cancela R2 com R2, 1 sobre R1. Inverti aqui só para dar sequência. Portanto, a soma desses inversos associa a fração R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Assim, vou associar agora em paralelo resistores de natureza par, 2, 4, 6, 8, 10 e associar resistores de natureza ímpar, 3, 5, 7 e assim por diante. E vamos ver o que acontece do ponto de vista da tripla pitagórica, ou seja, da articulação do teorema de Pitágoras. Na signomátema, dois eixos fundamentais de análise matemática é o eixo da aparência, o eixo do aspecto e o eixo do conteúdo, do percepto. E nós podemos ilustrar esses dois eixos com relativa simplicidade se apelarmos para o resultado da soma dos resistores em paralelo. Isto é, quando dois resistores estão em paralelo, a resistência equivalente é dada, portanto, como vimos aí no início, pela soma dos seus inversos, que é exatamente isso aqui, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, já que são dois resistores em paralelo, e aqui eu tenho a resistência equivalente, que é 1 sobre RE. Ou seja, se eu somar esses dois inversos, esse produto embaixo, no denominador, e a soma no numerador, dá a equivalência de resultado entre o lado esquerdo e o lado direito. Pois bem, observe o que acontece na medida que as frações representam esses resistores. Então eu tenho aqui um resistor de 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms e assim sucessivamente, dividido em duas cores. Os resistores pares e os resistores ímpares. O que acontece se você pôr num circuito dois resistores em paralelos de natureza par? Ou seja, eu tenho 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, já que a resistência aqui vale 2 e a resistência vale 4 em paralelo. O resultado da equivalência desses dois resistores é 1 sobre o R equivalente, que, do ponto de vista de multiplicação e divisão, eu escrevo nessa forma como a gente acabou de ver. Portanto, observe o que acontece. Na medida que eu pego 2 mais 4, que é 6, elevo ao quadrado, e somo com 2 vezes 4, que é 8, também elevado ao quadrado. A soma desses dois pares elevados ao quadrado resulta no par 10 elevado ao quadrado, já que isso aqui é 36, 64, totalizamos 100, que é 10 ao quadrado. Continuamos. 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 é 4 mais 6, 4 vezes 6.
4 mais 6 dá 10 elevado ao quadrado, mais 24 ao quadrado. Portanto, 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado dá 26 ao quadrado. Perceba uma relação de 8 para 10, que é 2. Uma relação de 24 para 26, que é 2. Não diferente a relação de 48 para 50, que também é 2, já que aqui é um sexto mais um oitavo. E, sucessivamente, já que um oitavo mais 1 sobre 10, eu tenho 18 ao quadrado, que é 8 mais 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10, que é 80 ao quadrado, igual a 80 ao quadrado, ou seja, a soma de 18 ao quadrado mais 80 ao quadrado, 2 de diferença, 82 ao quadrado. E assim continua para todos os resistores de natureza par. Ou seja, a soma do inverso dessas resistências, do ponto de vista de uma associação em paralelo, gera a tripla pitagórica e vai até o infinito. No próximo segmento, vou fazer a mesma coisa, só que aqui para os números associados à cor rosa, ou seja, os resistores ímpares. Já eu volto. Observe os mesmos resultados, ou seja, o teorema de Pitágoras, a tripla pitagórica, acontecendo agora na associação de resistores em paralelo, mas resistores de natureza ímpar, ou seja, 1/3, 1/5, 1/7, 1 sobre 9, 1 sobre 11 e assim sucessivamente. 1/3 mais 1/5, 3 mais 5, 3 vezes 5 embaixo. Então eu tenho 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, igual a quê? 17 ao quadrado, 15 mais 2. 1/5 mais 1/7, 5 mais 7, embaixo 5 vezes 7, 35, 12 ao quadrado mais 35 ao quadrado, soma mais 2 agora, 37 ao quadrado. 15 para 17, 2, 35 para 17, 2, 63 para 65, 2, 77 para 79, 2. Isto é, o teorema de Pitágoras acontece em várias situações, inclusive do ponto de vista da soma de resistores equivalentes em termos de associações em paralelo. E isto percebe-se, portanto, esses dois eixos, o eixo aspectual, já que você tem todo um aspecto relacionado à soma desses resistores, e o eixo perceptível, ou seja, aquilo que se percebe desta forma de se escrever a resistência equivalente, ou seja, associada em termos ao teorema de Pitágoras. Bastante interessante e até a próxima quarta-feira.